Olá, tudo bem com você? Nos últimos dias eu tenho recebido várias mensagens perguntando se eu teria sido o autor de uma nota que tem circulado amplamente aí nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, a respeito da tal Bíblia White. Eu quero aproveitar este vídeo para explicar que não fui eu o autor da nota, apesar de que em meu blog outraleitura.com.br há alguns textos de 3, 4 anos atrás explicando algumas coisas a respeito dessa Bíblia que foi polêmica quando de seu lançamento. Já esclareço aqui que não é uma Bíblia oficial da Igreja Adventista, depois eu vou dar mais algumas informações, mas eu quero aproveitar aqui para ler então essa nota que circulou, para você ter conhecimento aí do teor, do conteúdo dela, deixando claro que não fui eu quem escreveu essa nota aqui, esse comunicado. Atenção para o comunicado abaixo. Peço a gentileza de comunicar seus líderes e membros sobre a venda de uma nova Bíblia. Não é tão nova assim, já faz alguns anos, né, que ela foi lançada, chamada de Bíblia White. Ela contém textos do Espírito de Profecia fora de contexto, é uma tradução contemporânea com textos fora do sentido original. Essa Bíblia não foi impressa pela Igreja Adventista, mas por um movimento independente chamado de Instituto de Agricultura e Evangelismo, IAGE. São críticos da Igreja Adventista. A estratégia deles é visitar os membros como comportores e espalhar em nosso meio esta Bíblia modificada. E assim, espalhar também as ideias espúrias dos movimentos independentes que ensinam pontos doutrinários contrários à palavra de Deus. Não recebam ninguém e nem participem de reuniões, nem adquiram essa Bíblia, a Bíblia White. E aí, essa nota coloca aqui o texto de 2 João 7-11, que diz: muitos enganadores têm saído pelo mundo, tenham cautela, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a sã doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más. Para mais informações, e aí sim, coloco aqui um link para um post, um texto em meu blog, que também não foi de minha autoria, foi do jornalista Davi Boechat, mas o link aqui, sim, corretamente, aponta para um texto que eu publiquei em meu blog, mas a nota que eu acabei de ler não foi escrita por mim, não faço ideia de quem tenha escrito, embora eu concorde com várias coisas ditas aqui, na verdade, eu quero deixar claro que não partiu de mim essa nota aí. Mas quero aproveitar também, já que estamos falando desse assunto, para mostrar aqui no meu blog alguns dos posts que foram publicados, como, por exemplo, este aqui, em 2019, está aqui a data, aqui embaixo, né, 11 de abril de 2019, quando do lançamento da Bíblia, quando o assunto estava fervilhando, né, era uma polêmica ainda. Eu nem sei se essa Bíblia continua sendo distribuída, enfim, né, por esse movimento aí independente, né, o IAGE. O que eu sei é que o IAGE continua publicando livros de Ellen White, e até já falamos sobre isso numa live, pastor Dr. Alberto Tim, Dr. Adolfo Soares e eu fizemos uma live sobre o dom profético, e aí o pastor Tim, que era diretor associado do White State, mencionou que é antiético, embora seja permitido, porque os livros de Ellen White já caíram em domínio público, é antiético que outra editora, que não seja uma editora oficial da igreja, publique esses livros, faça compilações desses livros, porque somente editoras da igreja podem fazer isso, respeitando a vontade da própria autora. Ellen White mesma orientou que fosse feito assim, né? Que seus livros fossem publicados pela igreja. Então, em obediência à vontade dela, é o que temos feito, né? Com respeito à Bíblia White, nessa matéria aqui do Davi Boechat, há vários esclarecimentos. Foi uma análise que ele fez a respeito desse material, que por levar o nome White, acaba induzindo muita gente ao erro de pensar que se trataria de um material oficial da igreja. Não. Em língua portuguesa, a única Bíblia de estudos que a igreja lançou, pelo menos aqui no Brasil, foi a Bíblia Andrews, que é da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. A Bíblia White, repito, não foi lançada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui o Davi analisa pontos de questões de tradução precária. Os organizadores dessa Bíblia não têm formação em línguas bíblicas,
portanto, fizeram algumas modificações no texto ali que realmente são bem complicadas para favorecer opiniões, né, pessoais. Textos de Ellen White também foram colocados ali de forma descontextualizada. É complicado isso aí, né? Enfim, está tudo aqui para você analisar. Tem um outro texto também que eu coloquei aqui, e está linkado aqui, inclusive, no fim desse... Aparece aqui no fim desse post, né? Nota de esclarecimento, uso do nome de Ellen White. Esse post também está em meu blog e mostra que... Eu vou ler para você aqui a notinha que foi lançada pela assessoria de imprensa da Igreja Adventista da América do Sul, dizendo o seguinte, que o Ellen White State, instituição da Igreja Adventista responsável pelo patrimônio literário da escritora Ellen White, esclarece que não autoriza o uso do nome Ellen White para comercialização ou produção de qualquer tipo de material, o que inclui exemplares da Bíblia. Publicações que contenham citações e escritos relacionados a Ellen White são produzidos oficialmente apenas pelas editoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso está de acordo com o próprio testamento de Ellen White. Elas são resultado de estudos e análises criteriosas de especialistas, traduções ou materiais relacionados à obra da autora, feitos de forma independente e fora desses critérios, não possuem nenhum apoio, recomendação e autorização dos depositários de Ellen G. White e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma outra nota, que eu também coloquei aqui em meu blog, quem pode eticamente publicar os livros de Ellen White. Então, um texto aqui analisando que, repito, embora seja permitido por lei, né, porque as obras originais dela já caíram em domínio público, por serem bem antigas, eticamente não é correto fazer isso. Ou seja, traduzir um livro de Ellen White e publicar a revelia, independentemente. Por quê? Porque não corresponde à vontade da autora. Ela mesma, preocupada certamente com a fidedignidade de seus livros e com o uso que se faria deles, ela orientou que somente a igreja e os depositários fossem os responsáveis por cuidar desse patrimônio. E aqui nesse texto, então, deixa eu mostrar para você aqui, quem pode eticamente publicar os livros de Ellen White, fica claro, né, que quem faz isso, independentemente da igreja, não está agindo com lisura, né? Não está fazendo o que a própria autora recomendava. Aqui está. Quem pode eticamente publicar os livros de Ellen White? Todos os livros de Ellen White publicados em inglês até 1923 são hoje de domínio público, mas as compilações publicadas a partir de 1924 continuam protegidas pelas leis de direitos autorais. As editoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm os direitos autorais assegurados das traduções com base nas respectivas legislações locais, mesmo que tais traduções sejam de livros que, em inglês, já estejam em domínio público. Ainda que uma pessoa tenha direito legal de republicar os livros de Ellen White em domínio público, ela não tem direito ético de assim proceder, pois em âmbito mundial, a Associação Geral, instância administrativa mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reconhece apenas o Ellen White State como o devido detentor de tais direitos, bem como as editoras denominacionais, é o caso da CPB aqui no Brasil, às quais o White State confia o direito de tradução e publicação. Portanto, apenas os chamados depositários do patrimônio Ellen White têm o direito e a responsabilidade de lidar com os textos da autora e ou autorizar a publicação deles. E contra a determinação é contrariar a vontade da própria Ellen White, que, em 9 de fevereiro de 1912, assinou um testamento em que deixa isso muito claro. Isso está no livro Mensageira do Senhor, de Herbert Douglas, páginas 569 a 572. Nesse mesmo testamento ela escreveu: determino que meu corpo seja sepultado com as devidas cerimônias religiosas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem aparatos, sem ostentação, afirmando assim sua confiança profética na Igreja, a qual dedicou toda a sua longa e produtiva vida e a qual legou suas milhares de páginas de instruções, conselhos e advertências. Certa ocasião, o irmão Haskell encorajou Ellen White a permitir a publicação do livro Primeiros Escritos por uma editora que não pertencia à Igreja Adventista. A ideia era boa, fazer com que a obra tivesse maior circulação. Quando estava prestes a assinar o contrato, Ellen parou, olhou para cima e disse que não poderia prosseguir. Depois que os representantes da editora foram embora, o filho William White protestou e ela então explicou que
quando olhou para cima, viu um anjo movendo a cabeça negativamente. Tenho medo de qualquer plano que tire o trabalho das mãos das nossas editoras, pois isso pode diminuir a confiança de nossos irmãos nessas importantes agências para a disseminação da verdade presente, disse ela na Carta 106 de 1908. Eu vou reler para você aqui. Tenho medo de qualquer plano que tire o trabalho das mãos de nossas editoras, pois isso pode diminuir a confiança de nossos irmãos nessas importantes agências para a disseminação da verdade. Ela não queria, e o anjo mesmo, né, orientou nesse sentido, negando que uma obra dela fosse publicada fora da igreja, fora de uma editora da igreja oficial. No Brasil, a Casa Publicadora Brasileira é a editora autorizada pelo White State para traduzir e publicar os textos de Ellen White, e tem feito isso com empenho há vários anos, de tal forma que quase todos os livros da autora estão hoje disponíveis em língua portuguesa. Além disso, em anos recentes, foram produzidos e lançados boxes com vários livros dela, a preços extremamente baratos, sem contar que os textos estão também disponíveis na internet, no site Ellen White Books, que é da CPB, e também pelo Centro White, que é um órgão oficial também, localizado no NASP Campus Engenheiro Coelho. Há mini-centros White sendo implantados em milhares de igrejas. E para facilitar o acesso e a pesquisa, todos os livros de Ellen White estão disponíveis em diversas línguas gratuitamente em sites e aplicativos, como eu acabei de falar. E aqui o post é encerrado com uma reflexão em um vídeo aqui, alguns vídeos do Dr. Alberto Tim, e o texto aqui é de Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 68 e 69. Ellen White escreveu: sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. Há em alguns dos membros da igreja orgulho, presunção, obstinada incredulidade e recusa a ceder em suas ideias, embora se amontoe prova sobre prova, que faz aplicável a mensagem à igreja de Laodiceia. Mas isso não extinguirá a igreja. Deixai que tanto o joio quanto o trigo cresçam juntos até a ceifa. Então os anjos é que farão a obra de separação. Eu tenho um post também aqui em meu blog com o título A Esperança para a Igreja, em que eu mostro ali vários e vários textos em que Ellen White afirma que o remanescente fiel, a igreja de Deus, ela permanecerá firme apesar das lutas, das dificuldades, de erros de algumas heresias que tentam se infiltrar na igreja. Ela é a menina dos olhos de Deus. Ela permanecerá firme até o fim. E muito disso depende da unidade que temos que promover na igreja. E uma dessas questões aí que passa pela unidade é realmente aceitar a vontade de Ellen White, que era de que as editoras oficiais da igreja unicamente publicassem seus livros. Portanto, fica aqui a minha nota, né, minha pequena explicação. Vou deixar bastante material aqui linkado na descrição deste vídeo. Confira, por favor, os textos. Inclusive, há uma nota também oficial que foi publicada na época pela igreja, né, no site oficial da Divisão Sul-Americana, esclarecimentos sobre a Bíblia White. Aí diz aqui o subtítulo: diante do surgimento e divulgação da publicação chamada Bíblia White, a Igreja Adventista, sétimo dia, quer esclarecer alguns aspectos referentes a traduções e ao uso de textos de Ellen White, inclusive como notas em forma de comentários, e assim vai o texto, né? Tem muito bom aqui esse comentário que foi feito na época e publicado aqui no site oficial da igreja. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para esse texto. Também gravamos um vídeo sobre a King James, a versão King James, que é adotada pela Bíblia White como se fosse a única confiável, né? Isso é uma questão que envolve aí mais tempo para analisar, mas eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para esse assunto, para você perceber que isso também é um argumento falho, né? A própria Ellen White usou versões diferentes da Bíblia em seus escritos, versões que já estavam saindo no tempo dela, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para você, que tenha ficado claro que esse comunicado não partiu de forma alguma de mim, mas que a publicação da Bíblia White já foi alvo aí de análises no passado, e creio que isso está resolvido, ok? Um grande abraço para você,
Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.